A temática de hoje, educação para a vida no mundo maior. Como pensar sobre isto? E a primeira reflexão nos leva a pensar sobre como entrar na vida no mundo maior, no mundo dos espíritos ou no mundo espiritual. E nós vamos refletir um pouco sobre essa passagem tão chamada por todos nós na cultura por morte. Palavra tão atemorizada que nos pega de surpresa a todos, mesmo crentes e fervorosos, devotos das nossas religiões. A morte sempre nos surpreende. Nós sempre achamos que ela é uma fatalidade. Nós sempre encaramos numa visão ainda muito materialista e, por que não dizer, às vezes ainda primitiva, como se não levássemos em consideração todas as reflexões e, inclusive, a própria contribuição da doutrina espírita sobre essa passagem, sobre essa condição. Nós vamos ver que milenarmente ela nos acompanha em todas as tradições religiosas como algo que nos surpreende. Conta-se uma história na tradição budista de que uma discípula fervorosa do budismo, que acompanhava o Buda, não conformada com a perda do seu filho, ora e vai a seu mestre pedir para que ele o traga de volta. Você tem poder. Você pode trazer meu filho de volta. E ele não questiona aquele pedido daquela mãe desesperada e diz: posso, mas há uma condição para trazer seu filho de volta. Qual é a condição? Diga-me e eu rodarei o mundo para encontrá-la. Você vai ter que trazer aqui 3 papoulas encontradas em 3 casas em que a morte não tenha acontecido de alguma forma. E ela achou que a empreitada seria fácil. E sai esperançosa de que vai encontrar um lar em que a morte não tenha ainda deixado a sua dor nefasta. Mas deveria levar as papoulas. O lar deveria ter papoulas. E conta-se que ela passou meses, anos, andando de aldeia em aldeia, procurando esta casa, esse lar, que a morte não tivesse visitado. Depois de muito tempo, ela diz: eu entendi a lição do meu mestre. E volta para ele e lhe conta: eu entendi a sua lição. Porque eu estava querendo sozinha não passar pela morte, se ela é uma consequência da vida. Todos vão passar pela experiência da morte e pelo sofrimento da morte. E ela entendeu a lição do mestre, que o que ele queria é que ela constatasse que a dor dela não era única. Que todos os lares onde ela passou, uma avó tinha falecido, um tio, um amigo, até um animal de estimação, deixa alguns lares e algumas pessoas completamente abaladas. E ela entendeu a lição. Nós vamos ver na introdução do livro Céu e Inferno, Kardec comentando justamente sobre por que tememos a morte. Por que há esse temor grandioso de uma coisa tão certa, tão natural, que faz parte do existir. E ele vai apontar um dos aspectos seria o próprio instinto de sobrevivência. Enquanto o espírito não evolui em compreensão da realidade espiritual, ele precisa temer muito a morte para que ele se mantenha vivo, para que ele continue no seu processo evolutivo, no aprendizado na Terra. Então é melhor que ele ainda tema, para que ele tenha cuidado, para que ele evite, para que ele aproveite o máximo a vida material, já que ela nos é dada como um presente para construirmos os valores, os tesouros da alma. Kardec também vai nos dizer que esse temor à morte parte também da própria concepção milenar, não só na tradição cristã, mas nas diversas filosofias e religiões, da existência de um céu e de um inferno.
E ele diz que essa crença, embora seja utilizada muitas vezes para que os fiéis tenham medo e se cuidem, na verdade ela distancia do real aprendizado da morte e do sentido da vida. Por quê? Muitos de nós vamos imaginar assim, como Kardec comenta: eu não sou tão bom para merecer um céu, mas também não sou criminoso, ladrão, assassino, traidor, o que for, para ir para o inferno eterno. Como é que fica essa história na cabeça de muita gente? Se eu não mereço o céu, também não mereço o inferno. Algumas tradições apontam um lugar intermediário, chamado de purgatório ou de outros nomes, em que o ser ficaria se depurando, precisando das orações dos que aqui ficaram, para que ele se redima, pague suas contas e mereça um céu. É muito complicado se imaginar que vamos ficar dependente da oração dos outros ou que vamos nos submeter aos castigos de Deus no inferno eterno. No inferno em que se imagina que nós nunca nos arrependeríamos. E mesmo no inferno, se o arrependimento chegasse, qual seria a solução? Então, essas reflexões também geram dúvidas e afastam as pessoas, muitas vezes até da própria religião, ou de qualquer religião. O outro aspecto que Kardec aponta é a falta de sentido para a vida. É não colocar sentido nenhum na vida. Faz com que as pessoas também vejam o vazio do existir e o vazio do nada. Ou seja, a ideia do niilismo, de não existir nada após a vida. Todas essas reflexões são reflexões que, de certa forma, deturpam e impedem uma visão mais realista do que significa o nascer, do que significa o morrer, o entrar na vida espiritual. Kardec, através da organização que ele fez, tão cautelosa, das instruções e mensagens recebidas do plano espiritual, vem nos desvendar o grande mistério, que a vida espiritual não é mais uma hipótese, é uma realidade, a que Jesus já havia nos prometido. Na casa do Pai há muitas moradas, eu vou vos preparar lugar. Então, o próprio Jesus fala da vida futura, da vida após a morte, da necessidade de vivermos uma vida mais saudável, nos preparando para a vida do Espírito. Então, o Espiritismo, há 156 anos, vem tirar o véu das dúvidas. O que acontece? O que é a realidade do mundo espiritual? O que acontece após a morte? Para onde vamos? Nós vamos encontrar essas respostas lendo, estudando, refletindo na doutrina espírita. Não foi Kardec quem construiu as respostas, foi a própria espiritualidade, comandada pelo Cristo, para enviar estas respostas. São os espíritos que vêm nos advertir. É a comunicabilidade do plano espiritual com o plano material. E é por isso que ele vai comentar mais adiante. Por que os espíritas não devem? Lá está, porque os espíritas não temem. Mas eu acho que ainda se colocaria, porque os espíritas não devem temer a morte, porque muitos de nós ainda tememos a morte. E ele vai nos dizer, o espírita não teme a morte, eu não deveria temer a morte, porque a vida espiritual é uma certeza. A vida material é um momento de aprendizado, de estudo, que continua no plano espiritual. A reencarnação nos é dada como um presente para a aquisição das virtudes. Os espíritas não têm dúvida de que há uma solidariedade entre os dois planos. Nós não estamos sozinhos. Os anjos da guarda, os espíritos amigos, aqueles também que nos odeiam, também nos acompanham. Nós estamos convivendo nesses dois planos. Há um intercâmbio. A própria mediunidade nos dá a prova e o testemunho de que a vida continua, de que não há essa separação eterna. Então, a própria doutrina espírita, nos seus relatos,
nas suas mensagens, através dos médiuns, através dos fenômenos de toda a ordem, vem nos mostrar que a vida continua e que não deveríamos temer, mas deveríamos nos educar, nos preparar para entrarmos nessa realidade, que é a certeza. Mas nós ainda imaginamos que a morte é aquela mulher, não é? Com a foice na mão, que chega ceifando vidas na hora certa, na hora marcada. Só nos gibis é que ela consegue ainda ser ludibriada por algumas figuras. Mas nós vamos entender essa passagem de forma diferente. Há pessoas que já têm uma bagagem para encarar a vida de forma diferente. Elas, mesmo não tendo religião nenhuma, elas têm a certeza. Eu sei, posso não saber direito como é, mas eu sei que morreu, não acabou-se. Que a vida continua de alguma forma, que Deus não ia fazer todo esse universo, todo o mundo, tudo o que existe para o nada. E aí elas começam nessa certeza a terem uma coragem diante da vida, se portarem de forma diferente. Porque esse conhecimento, ele tem que nos trazer um impacto. Se eu tenho a certeza de que eu já vivi, e que vou continuar, e que poderei voltar, esses conceitos, eles têm que ter uma alteração na nossa conduta, eles têm que ter um efeito de busca diferente na nossa caminhada hoje. Então, nós deveremos olhar com um olhar diferente. Por quê? Porque o próprio Espiritismo nos mostra que essa saída do corpo, ela pode acontecer de 3 formas diferentes. Nós podemos desencarnar, podemos deixar o corpo físico, no período determinado pela nossa encarnação, pelo acordo que foi feito no plano espiritual, se vamos morrer na juventude, na fase adulta, na velhice, né? Se vamos morrer bebê ou não. Que fase da nossa vida iremos ser chamados para o aprendizado? Sim, porque também aprendemos com a morte. Ela também nos ensina muito. A fase, todo o processo de preparação é muito importante. É um momento de aprendizado na evolução do espírito. Mas muita gente acha que é um determinismo. A gente só morre no dia que tem que morrer. Não existe determinismo. Existem escolhas. Consequências das nossas ações e das nossas escolhas. Poderemos morrer no período certo? Sim. Poderemos morrer antes? Sim. Que dizer do suicida? Que dizer dos que assassinam? Alguém reencarnaria com a missão de matar alguém? Para alguém ter que morrer naquele dia assassinado? Não. Então, poderemos morrer antes? Sim. Através do suicídio direto, indireto, que está lá no livro Nosso Lar. O que é o suicídio indireto? É quando nós não cuidamos de nós. Quando não cuidamos da nossa realidade física, da nossa saúde, quando não cuidamos das nossas emoções, quando não cuidamos da nossa conduta moral, quando não cuidamos de muitos aspectos importantes da nossa vida. Poderemos antecipar, sim, os vícios demonstram isso. O ódio, a mágoa, o ressentimento, todos eles demonstram que nós podemos ir antes da hora. Daí a nossa responsabilidade de cuidarmos do corpo e do espírito. De cuidarmos da alimentação, de nos libertarmos dos vícios, de cuidarmos, de deixar o egoísmo, de nos libertarmos das mágoas, dos ressentimentos, de exercitarmos o perdão. As doenças psicossomáticas estão aí para mostrar quanto nós estragamos o nosso corpo. Não dormindo na hora certa, nos enchendo de compromissos e atividades, prejudicando a nossa saúde. Há muitas formas de destruir o corpo. Nos alimentando inadequadamente. Está lá no livro Nosso Lar. São milhões que desencarnam todos os dias pelo suicídio indireto. Então, esse cuidado, essa educação para entrarmos na vida espiritual vai depender da nossa preparação hoje. Que velhice queremos ter?
Que doença queremos ter? Depende do que nós estamos fazendo hoje. Como queremos desencarnar? Depende das nossas escolhas. Mas os espíritos também falam. É raro, mas acontece. O espírito que morre no período certo. A maioria não morre no período certo. Mas há também os que têm moratória. Os que conseguem prazo a mais. Já estava com a validade vencida, mas consegue bônus para continuar a encarnação, o aprendizado, por algum motivo. Então, nós vamos ver no livro Obreiros da Vida Eterna, o caso de uma senhora que os espíritos estão preparados para vir à sua casa encaminhar o desencarne. E recebem uma autorização, um dia antes, de que a mulher não vai mais desencarnar. E eles ficam sem entender. André Luiz, mas como isso acontece? Calma, você vai saber. Quando eles chegam ao lar, o neto dela se apresenta e ele diz, olha aí a causa da moratória. Ela não vai morrer agora, vai passar no máximo uns 6 meses ainda de vida. Mas por quê? Foi uma prece que seu neto fez. O neto, sabedor no plano espiritual que a avó ia desencarnar e preocupado com a irmã que vinha reencarnar, a mãe dele está grávida, a filha da senhora, né, da avó dele. Ele faz uma prece e pede a espiritualidade, porque ele tem receio que a avó desencarnando, a mãe que está com meses de gestação, tenha um abalo muito grande e ela perca o filho, a irmãzinha dele. Esse espírito que volta é um espírito que lá na frente eles vão ter um trabalho a realizarem juntos. E ele precisa dessa vinda desse espírito. E aí, o mentor espiritual diz, ele tem méritos. E ele precisa da companhia desse espírito para trabalhar nessa encarnação. Então, ela vai receber uma dose, um auxílio espiritual energético muito grande, para passar mais uns 5 a 6 meses viva, para as coisas se normalizarem. Há muitos casos. O próprio Divaldo Franco conta que ele recebeu uma moratória de 14 anos, e esses 14, eu acho que já vai bem 18 ou mais. Eu acho que até ele já perdeu a conta, depois de uma cirurgia cardíaca. Foi-lhe concedido para o trabalho no bem. Então, essas moratórias podem acontecer? Pode, depende do que o espírito faça, do que ele precise, depende do convívio familiar, do que ele precisa realizar. Ele recebe. A grande trabalhadora da evangelização no Brasil, Cecília Rocha, que desencarnou em novembro do ano passado, também recebeu moratória para passar mais meses de trabalho, depois de passar meses na UTI. Continuou o seu trabalho, 2 anos depois desencarna. Então, nós vamos ver dentro da doutrina espírita as orientações para a caminhada na nossa vida. Como chegaremos no plano espiritual? Do jeito que estamos hoje. Que conhecimento eu vou levar? O que eu tenho hoje. Por isso que eu preciso me reeducar. Eu preciso aprender sobre essa realidade para encarar com naturalidade, sem medos. Quantas famílias escondem das crianças o velório e tudo? Você tem que falar com ela, para que ela seja orientada. A morte é encarada como um terror. Tudo que é relacionado à morte é muito trágico, é muito triste. Inclusive, nas tradições das nossas leis, a morte já chega a ser uma punição, a pena de morte. O linchamento é uma punição. O próprio duelo que já existiu era uma forma também de punição social para o delito de alguém. Então, se ia se resolver no duelo. Então, nós temos uma tradição de olhar a morte como castigo das leis humanas ou castigo de Deus. Foi Deus que levou. Mas por que Deus fez isso comigo? Quantas pessoas pensam assim? Podia fazer com meu vizinho, mas por que comigo, né? Meu vizinho pode, não é? A outra família pode, mas por que comigo? Nós nos achamos exclusivos, né? Que a morte não vai adentrar o nosso lar, nem a nossa vida, nem a nossa casa. Ela é uma realidade. E a doutrina espírita vem tirar esse temor
esse bicho papão, essa ideia funesta de que morrer é ruim. Morreu jovem, não viveu nada, coitado. Não é? É assim que a gente pensa. A gente não imagina que ele está num processo de aprendizado evolutivo que precisa ir. Pelas tradições religiosas, eu sempre, antes de ser espírita, era muito católica. E na minha infância eu tinha lido que as crianças que morriam, né, em criança, iam para o céu. Então eu orava pedindo a Deus para eu morrer, porque eu queria o céu. Eu queria lá a tentação do mundo. Senhor, me deixa, olha, se não for para ir para o céu, eu quero morrer agora, eu quero morrer criança. Porque no catecismo dizia que as crianças eram anjos, morrendo e ia para o céu. Eu digo, eu vou lá querer viver para eu ir para o inferno? Não é vantagem viver, então viver não era vantagem. Então, nós na doutrina espírita aprendemos que tudo o que nós fazemos, nós temos as consequências e o merecimento. Tudo tem a ver com as nossas aquisições, com as nossas conquistas, com as nossas buscas. Quantas famílias se revoltam? Eu conheço um caso de uma família que teve que ir para São Paulo, uma cardiopatia rara, coisa de 1 em 1 milhão. Os médicos se reuniram para fazer todo um estudo em São Paulo, era uma junta médica, com esse jovem que nasceu com o coração aberto e conseguiu viver até os 22 anos. Uma coisa rara. Mas o incrível deste jovem era a aceitação dele, a compreensão dele. Primeiro ele foi fazer todo um estudo, ele sabia de tudo. O que estava acontecendo, que a medicina, que a literatura médica dava conta. E sabia, pelos estudos, que a morte era muito dolorosa para quem assiste. Então, ele já foi se preparando. Acalentava sua mãe, fazia de tudo. Mas um dia uma tia desesperada foi visitá-lo e naquele discurso de desespero de morte, por que Deus está levando você? Por que não leva seu primo? Aquele menino rebelde, que não dá amor a ninguém, que é isso, que é aquilo, encheu o rapaz de problemas que a família conhecia. Por que Deus está levando você que é bom? Por que não leva ele que é ruim, que está dando trabalho a gente? E deixa você que é tão amoroso, tão paciente. Tia, não diga isso. Eu entendo a minha situação. Eu não estou revoltado. Deixe meu primo viver. Ele precisa do amor de vocês, dos cuidados de vocês, para que quando chegar a vez dele, ele não esteja mais tão angustiado ou revoltado. Olha que compreensão. Agradecia a Deus todos os dias. Todo mundo que chegava na UTI, ele pedia para orar. Ele não é espírita. Ore por mim, vamos orar para diminuir minha dor. Porque não tinha mais morfina, não tinha mais remédio. A morte é muito dolorosa, que desse conta. E ele só se aliviava com preces. Quando chegou o dia que ele sabia que ia morrer, a mãe, às 24 horas, querendo estar até o último instante, e para ele conquistar essa mãe, convencê-la que ela deveria ir para casa. Mas ele conseguiu. Ele chegou a dizer, mãe, por favor, vá para casa, tome um banho, jante, descanse, depois você venha me visitar. E ele insiste, e ela, não, meu filho, eu quero estar aqui. Ele, mãe, eu estou lhe pedindo. Eu te amo muito, mãe. Por favor, vá para o apartamento, tome um banho, jante, descanse e volte para me visitar. E ele foi insistindo, insistindo, até que a mãe ou desconfiou, ou pela ajuda da misericórdia divina, atendeu o pedido daquele jovem, porque ele não queria que a mãe o visse morrer. E ela sai, só dá tempo ela chegar no apartamento, começa a tomar banho, daí a pouco o telefone toca, dizendo que ele havia desencarnado. Ele esperou a mãe sair para que ela não visse, para que ela não registrasse. Quando a família me contou, eu chorei. Eu chorei porque eu disse, obrigada por eu ouvir um relato desse.
A gente saber que há almas que compreendem a dor, que sabem suportar. Elas mostram para a gente que nós somos capazes também. Que não é tão distante assim, porque a gente acha que só os santos, não é só Jesus, ou as grandes almas que tiveram coragem de enfrentar a morte, não é? Com tanta dignidade, com tanta força, e a gente vê pessoas do dia a dia com essa coragem de encarar a vida com tanta leveza, com tanto amor, com tanta compreensão. Esse jovem deu uma grande lição. A mãe não se revoltou. Antes dele sair, ele disse: mãe, obrigada por tudo, por você ter sido a melhor mãe do mundo. Eu te amo, eu vou continuar amando você e a gente vai se ver. Ele já fez a despedida. Ele só queria que ela não visse o último momento. Mas às vezes a gente tanto vê a morte, de tanto vir na televisão, de tanto ver crimes trágicos, a gente banaliza. E às vezes a gente vai para os velórios, mesmo nós espíritas, conversando, contando a última novidade, e a gente esquece de orar pelos mortos. A gente esquece de que eles estão ali presentes, precisando das nossas vibrações, precisando das nossas orações, precisando da nossa ajuda. Quantos de nós nos lembramos de orar pelos nossos amigos que já partiram, pelos nossos familiares? A caridade da oração, ela deve continuar. Nós devemos agradecer pela presença do outro, como uma mãe fez ao perder um filho com 25 anos em João Pessoa, num acidente trágico, e ela estava lá dando esse seu depoimento. Obrigada, meu Deus, por tu teres me dado um anjo durante 25 anos para eu conviver. Eu sei, Senhor, que ele vai para ti. E eu quero um dia me encontrar novamente com ele, porque tu me deste o prazer de ter um anjo na terra. Olha que força essa mãe teve para agradecer, sem revolta, sem dizer por que comigo, porque a morte é natural. Mesmo as mortes trágicas, nós devemos orar muito por aqueles que cometeram esses crimes dolorosos e pelos que passaram por provações árduas. Muitas vezes a pessoa nem sente. Nós acompanhamos um caso de que o rapaz tinha sido assassinado no sinal de trânsito, indo para Recife, junto da noiva. E ela estava traumatizada, porque ela viu o assassinato. A mãe também, e a família toda odiando e revoltada. E ela começou a ter sonhos com ele, dizendo para ela: perdoe. Era uma provação minha. Eu não senti dor nenhuma. Diga à minha mãe. Ela está traumatizada, imaginando todas as dores que eu senti. Eu não senti nada. Diga para ela que perdoe, que eu vou ficar melhor. Eu vou crescer com isso. A gente cresce com a morte, com um tipo de morte, com a compreensão de que a morte é apenas uma passagem e que mais cedo ou mais tarde vai chegar a nossa vez. Nós não somos melhores do que os outros. Então a morte também vai nos advertir. Vai chegar. E uma amiga ligou para mim certa vez: Socorro, eu quero lhe pedir que você ore pela minha parenta, que está na UTI há 3 meses, 4, e ela não desencarna. E está todo mundo desesperado. Então está todo mundo orando para ela morrer. E eu queria, que eu sei que você gosta muito de rezar, que você orasse para ela desencarnar, porque a mulher está sofrendo demais. E a gente não aguenta mais não, se revezando de manhã, tarde, de noite. Está difícil demais essa situação. Eu disse: você pode vir aqui para a gente conversar melhor? Posso. Ela chegou. Eu disse: olha, o correto não é a gente pedir para desencarnar. Nem também a gente pedir para que o sujeito não vá. A gente tem que entregar a Deus. Porque quantos ficam ali precisando, mas a família, com os pensamentos, impedindo que o desenlace ocorra naturalmente. Eu disse: o que você tem que fazer é ajudar a sua parenta a desencarnar, a ela mesma se entregar a Deus para que o momento certo aconteça. Ah, mas ela está na UTI. Mas você pode fazer isso. Você peça no horário da visita da UTI para você ler o Evangelho. Qual era a religião dela? Católica. Então você vai, reza o Pai Nosso, Ave Maria. Você canta, você sabe ir na igreja, cante para ela. Toque nela, agradeça. Obrigada.
obrigada por tudo que você fez por nós. Fique tranquila, não se preocupe. O que você tinha de fazer para ajudar todos nós, você já fez. Não fique pensando no que você ainda deveria ter feito, ou poderia ter feito, ou gostaria de estar fazendo. Entregue a Deus e ore. Nós estamos orando por você, nós te amamos, nós estamos aqui. Olha que diferença. Acompanhar, se solidarizar, e aí a pessoa vai sentindo aquela leveza, de repente uma oração, uma música que cantou, que lembra o elo religioso, faz com que a pessoa ore, faz com que a pessoa sintonize, e ela está se educando, se preparando para a vida espiritual, se preparando para este momento. Quem não pode ter sido chamado para o momento de dizer, eu estive entre a vida e a morte? Geralmente essas pessoas, quando passam por experiências assim, elas voltam à vida normal, cotidiana, com uma perspectiva diferente. Elas voltam mais animadas, decididas a mudar, às vezes até de vida. Os que passam por experiências de quase morte, que a literatura também nos mostra, eles também voltam diferentes. É como se recebesse uma nova dosagem de olhar a vida com outro olhar e de aproveitar ao máximo a vida. Então, essa educação para a vida espiritual, para o mundo maior, depende hoje de nós. O que estamos fazendo hoje para melhorar a nossa condição? Que convivência temos com a oração? Quais são as nossas experiências de oração? Eu não consigo orar não. Eu tenho que tomar um passe. Eu tenho que pedir a oração de alguém. Nós precisamos desenvolver a nossa relação com a espiritualidade. Como é que eu encaro a vida? Eu dou sentido à minha vida? Qual é o propósito da encarnação? O que é que o Espiritismo diz para nós? Qual é o propósito da vida? Não é o aprendizado moral e espiritual? Então nós precisamos encarar isso com naturalidade. Essa educação para a vida passa por uma vontade de aprender e viver melhor, de valorizar nossas vidas, de ter uma humildade diante da vida e não dizer, não, Deus não vai fazer isso comigo, não. Eu não vou ter essa doença. Eu não vou passar por esse problema, porque Deus não é assim. Essa humildade diante da vida de dizer, Senhor, obrigada por mais um dia de vida. Não sei até quando estarei aqui, mas se tu me permitires, eu vou viver mais e melhor. Diante das doenças, por que comigo não? Eu não sou diferente dos outros. Então eu também vou ser chamada à doença. Há 16 anos atrás, quando eu tive uma trombose venosa, que corri o risco de engolir o pulmonar durante 10 dias, porque eu não podia me submeter a uma cirurgia imediatamente, por não ter coagulação sanguínea. O médico olhou para mim e disse, olha, você pode morrer, só se levantar desta cadeira. Aí eu fiquei olhando para ele. E agora, o que eu faço? Olha, a senhora se levantar, a senhora pode morrer. Aí eu sentada, ele contou o caso de um rapaz que tinha passado por um acidente, que tinha quebrado tudo, mas a cirurgia consertou de todo jeito. E quando ele se levantou a primeira vez, o trombo se deslocou e ele morreu de engolir pulmonar. Aí ele dá a mão para mim. Eu só fui pegar na mão e levantei. Não morri, né? Tudo bem, vamos sentar. Vamos para a sala do birô, que ele tinha acabado de me examinar. Ele disse, dona Socorro, a situação é grave. Ele disse, a senhora deveria sair daqui agora para ir para o centro cirúrgico, mas a senhora não pode ser submetida a uma cirurgia. A senhora vai ter que conviver com risco. É pior se a senhora for agora. Quais são os riscos que eu tenho, doutor? Eu quero que o senhor me diga todos na cirurgia. Ele disse, a sua cirurgia, doutor Socorro, é como desativar uma bomba. A senhora pode morrer na hora. Maravilha. Direto, objetivo. E eu fiquei sentada. Meu Deus, o que é que eu faço? Eu acredito nesse médico ou não? Eu ainda fiquei assim, olha. Aí ele disse tudo, eu disse, então tá, doutor. E quando é que eu faço a cirurgia? A senhora tem que fazer daqui a 3 dias, exame de sangue, para ver a coagulação, tarará. A senhora atingindo, disse lá a quantidade.
cirúrgico de emergência. Tudo bem. Eu saí, cheguei no carro, quando me sentei ao lado do Tony, comecei a chorar. Chorei. Tony sem saber o que estava acontecendo, meu esposo. Depois eu contei para ele, aí nós dois começamos a chorar, chorando. Vamos para a médica, eu tinha que tirar os pontos da cirurgia, né? Fazia 10 dias que eu tinha feito o cesárea também com isso. E aí a médica, quando a médica soube, então era eu, Tony e a médica, nós três chorando, vamos chorar. Socorro, porque o que eu temia acontecer, tinha muitas varizes, muitas vezes. Depois que ela disse, não pode pegar no bebê, não pode fazer isso, tem que ficar deitada, só se levanta 2 vezes ao dia, tarará, aquela coisa toda, aquele regime rigoroso. Eu cheguei em casa, eu já fui chorar, eu já chorei, eu disse, eu não aguento mais. Eu não sou melhor que nenhuma outra mãe que deixou 7 filhos, no caso, foi a gravidez do 7, que deixou 8, 9, 10. Sou melhor que nenhuma delas. Mas se tiver um jeitinho, Senhor, vamos resolver. Vamos fazer um grupo. Vamos deixar Toninho sozinho com esses 7, mais velho, tinha 15 anos. Você imagina? 15, 14, 13, depois 11, 9, 8. E bebê. E aí, eu disse, Senhor, se tiver um jeito, vamos resolver isso de outra forma. E passei os 10 dias, eu nem chorava mais, mas eu também não ria. Eu tinha alegria para estar rindo e estava só aguardando. Me entreguei, porque eu acho que a gente tem que ter essa compreensão, essa entrega. Mas não só é diante de situações graves, diante de muitas coisas. Você vai fazer um concurso. Eu tenho que passar. Não, você tem que dizer. Tem outros também, pode ser a vez do outro, não a minha. Eu vou fazer. Se for, tudo bem. Esse experimento. Porque o apego à vida material, o apego às coisas do mundo é que mais gera medo. Porque a pessoa tem medo. Eu vou perder meu corpo lindo, maravilhoso. Eu vou perder minha casa, eu vou perder meu carro. Eu vou perder meu marido, perde tudo, né? Ninguém acha que fica com nada. A gente só acha que perde. Mas na verdade não é perda. São separações temporárias. Então, diante disso, eu passei por essa experiência para aprender essa lição de encarar a vida e as situações difíceis com mais naturalidade. Teve gente que foi lá em casa se despedir de mim. Eu recebi visita de parede, perguntando se despedir, porque meu filho disse que não sabia, que eu não contei aos meninos, e um dos meus filhos estava na escola estudando e na hora lá de um evento, parou todo mundo e fez uma prece. Ele não sabia de nada, ficou sabendo na hora que fizeram a prece no colégio todinho, para a mãe de fulano, socorro pai, que foi professor da escola, que está encaminhando a morte. Ele fala assim, coitado do menino, chegou em casa desesperado, né? E outro erro que nós fizemos, porque se eu desencarnasse naquele dia, eu ia desencarnar no dia de aniversário de um dos meus filhos. Ninguém pensou nesse detalhe, né? No dia do aniversário do menino, todo dia eu queria se lembrar, foi hoje que minha mãe morreu. Ninguém se lembrou desse detalhe. Mas eu amanheci o dia com aquela certeza. Eu não morri na anterior, eu vou morrer nessa não. Eu tenho muita coisa ainda para pagar, tem muito erro, tem muito defeito ainda, não vai ser agora não. Eu vou conseguir superar essa dificuldade. E fui na certeza de que eu não ia desencarnar. Não, volto daqui a pouco. Vai dar tudo certo. Então, essas experiências de vida, de doença, de dificuldades, todas elas é uma educação já para a nossa entrada no mundo maior. Para a nossa ida, para a nossa volta. A gente aqui não desconfia, mas tudo que nos acontece tem uma razão em si. E o Espiritismo ainda nos adverte. Qual é a forma de você preservar a vida? Fazendo o bem. Quanto mais fizermos o bem, mais nós teremos condições de viver mais. Chico, certa feita, recebe uma mulher que diz, Chico, o que é que eu faço? Eu estou morrendo. Como, irmã? Você não está aqui conversando comigo. O médico disse que minha vida está por um fio. Eu estou morrendo, Chico. Eu estou com uma cardiopatia grave, um problema sério nos pulmões, é isso e aquilo outro. Eu posso morrer a qualquer hora. Aí ele olhou para ela e disse, minha irmã, você quer engrossar o fio da vida? Quero, Chico. Que é isso? Viver mais.
levar pão, vai levar. Mas tipo, o médico disse que eu não posso caminhar, não posso fazer nada. Minha irmã, faço bem. E você engrossa o fio da vida. Vamos trabalhar. Não pense na morte, pense na vida. Não pense na sua dor, procure aliviar a dor de alguém. Não pense nas suas dificuldades. Olhe para ela de forma que você possa encarar. Porque a doutrina espírita vem nos consolar. É o consolador prometido pelo Cristo. Por que temermos a morte? Porque sofremos tanto. Há famílias, há mães que paralisam a sua vida depois da ida de um filho, de um ser querido. Não olha mais para os outros que ficaram. A vida perdeu sentido porque alguém foi. E Kardec vai nos dizer que é essa falta desse sentido para a vida, desse conhecimento espiritual que mais nos atrapalha. Mas não só é diante da morte, não. É nessa construção espiritual que nós devemos fazer. Qual é o olhar que eu tenho diante da vida? Como eu posso fazer para que a minha vida faça sentido? Como eu posso diminuir os impactos das dores, de uma traição, de uma revolta, de uma calúnia, de uma perseguição? O que a doutrina espírita vem nos dizer? Que tudo o que nos acontece é para a educação dos nossos sentimentos, é para a educação da nossa espiritualidade, é para o nosso crescimento maior. Isso nos dá uma certeza, uma esperança de que nós não estamos sozinhos, que eles nos acompanham. O que sabemos sobre os anjos da guarda, sobre os espíritos familiares, sobre a família espiritual que nos aguarda? O que sabemos? Mas eu não tenho parente meu. Uma pessoa dessa semana, eu não tenho ninguém por mim. Você não tem materialmente. Mas quantos amigos você tem? Fulana é como se fosse um irmão. Aquela ali é como se fosse minha mãe. E a parentela espiritual? Ela nem sempre está toda na consanguínea, né? A parentela espiritual vem através dos amigos, vem através dos laços que criamos. Então, essa educação para entendermos a vida espiritual, ela vem nos ajudar a encarar a morte com mais leveza, a entender a dor, a entender as separações momentâneas, a entender que qualquer hora vai ser a nossa vez. Mas por que Deus levou uma criança tão pequena? O que é que a reencarnação nos diz? É esse o aprendizado. Mas por que, Senhor, estou indo agora? Chegou a minha hora, eu preciso me preparar. O que eu estou fazendo? Uma vez meu filho chegou e disse: mãe, a senhora já pensou nas doenças que a senhora quer ter na velhice? Fisioterapeuta. A senhora já pensou no trabalho que pode dar? Não estou dizendo a mim não, a todos nós e aos outros. Isso é uma falta de caridade nossa, a gente não tem. A gente diz, tem que se preocupar no trabalho até que poderíamos dar. Eu tive aquele impacto, meu Deus, meu filho está dizendo isso comigo. De imediato, aquele discurso emotivo de mãe, né? Eu sempre cobrada, ninguém quer cuidar de mim. Depois, sai a emotividade, vem a reflexão e você diz: que sabedoria! Que sabedoria! Que velhice queremos ter? Qual é a morada que queremos nos preparar para a vida espiritual? Que doenças estamos hoje construindo para amanhã? Porque o Espiritismo vem nos dizer: somos o que pensamos, o que comemos, o que escolhemos, o que fazemos, o que sentimos. Da sintonia de nossos pensamentos atraímos energias, espíritos, doenças, saúde, paz, esperança. A oração é o alimento da alma, a oração revigora, os cuidados e o bem. A prática do bem que vai engrossar o fio das nossas vidas. Então, meus irmãos, meu tempo está encerrando. E nós pensamos em trazer essas reflexões porque viver melhor até a vida material aqui é um dever nosso. Nós temos muitos recursos hoje ao nosso favor. Recursos materiais, recursos tecnológicos, recursos da medicina, sem falar nas contribuições espirituais. Os conhecimentos que temos hoje para termos uma qualidade de vida espiritual, emocional, psíquica e física muito melhor. Então, que nós não desprezemos esses conhecimentos, porque se os nossos antepassados não sabiam, hoje nós não podemos dizer que não sabemos, porque as mensagens espíritas
conhecimento. Esse conhecimento, como diz Kardec, que o Espiritismo não seria a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Esse conhecimento que está se tornando praticamente universal, de que somos seres eternos, de que somos movidos pelo amor de Deus, e de que a fé remove montanha, do que a esperança é que alimenta a alma, e de que o bem é uma construção, é uma escolha, é a nossa fatalidade, o bem e a felicidade. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos nos preparar melhor, participando dos cursos, lendo os livros, há muitos relatos e relatos nas obras psicografadas que podem nos ajudar, que lendo encontraremos respostas para as nossas buscas. Muito obrigada e que Jesus nos abençoe.